Após sair do escritório, Caio congelou nos degraus diante da entrada e voltou o rosto para os raios solares quentes, exibindo um sorriso agradável em seu rosto. Mais ou menos nesse momento, o homem percebeu sua fome, o que indicava que ele precisava cruzar a rua e conseguir algo para comer em uma barraca que vendia pastéis frescos e tortas. Caio apreciava todos os tipos de doces, desde quando era uma criança pequena, especialmente as tortas de maçã feitas por sua mãe. Infelizmente, a mãe do empresário faleceu há 5 anos e a mulher com quem ele morava não sabia cozinhar nem mesmo se sua vida dependesse disso. Portanto, para saborear suas sobremesas favoritas, Caio tinha que comprar tortas em uma barraca localizada do outro lado da rua de sua residência. O mais surpreendente era que seu amor pelas tortas parecia não ter nenhum efeito em sua forma física. De alguma maneira, o homem conseguia manter-se em ótima forma. Isso ocorria, em parte, devido à rotina regular do empresário, que o levava a trabalhar 16 horas por dia. Caio amava seu trabalho e nunca se queixava do tempo ou do esforço que custava. E agora, tentando não perder seu valioso tempo, o homem correu rapidamente, atravessou a rua e parou na barraca de doces. A barraca oferecia uma excelente variedade de doces, tanto que Caio estava tendo dificuldades para escolher o que queria. Nesse momento, ele sentiu que alguém o observava e deu uma olhada ao seu redor. Imediatamente, avistou uma garota de aproximadamente 6 anos, sentada em um banco, olhando para ele com olhos famintos. O vestido da garota parecia desgastado, coberto de sujeira e poeira, como se ela passasse muito tempo sentada no chão. Seus sapatos estavam tão deteriorados que poderiam se desfazer a qualquer momento. Observar essa pequena garota apertou o coração de Caio. O empresário não tinha filhos próprios, e, portanto, era extremamente sensível à ideia de que alguns pais negligenciavam terrivelmente seus deveres. Ele não precisava ser um detetive para perceber que a garota estava faminta, isso era simplesmente evidente demais. Caio optou por oferecer à menina um pedaço de torta de framboesa. Ele sorriu para ela e convidou-a a se aproximar, oferecendo a torta e mencionando que não era um especialista culinário, mas que as tortas daquela barraca eram deliciosas. A garotinha não precisou de um segundo convite, e segundos depois, já estava devorando a torta suavemente. Caio perguntou qual era o nome dela e onde estavam seus pais. A menina parou de mastigar e olhou para o homem de terno com respeito evidente em sua voz. Ela respondeu que se chamava Melissa, sorrindo. Caio se apresentou, falando seu nome completo, mas disse que ela poderia chamá-lo apenas de Caio. O olhar no rosto da menina deixou claro que ela se sentia muito desconfortável ao falar sobre sua família, então Caio decidiu deixar essas questões para depois. O empresário comprou uma sacola cheia de doces para a menina, além de uma garrafa de refrigerante e alguns outros docinhos. Ele entregou tudo a ela, dizendo que era apenas para ela, mas que não deveria comer tudo de uma vez para não estragar o apetite. Despediu-se e viu a menina partir, decidindo então voltar para seu escritório. Por algum motivo, Caio não sentia mais vontade de comprar mais nada da barraca para si, algo que estava animado apenas alguns instantes antes. O resto do dia passou em uma profunda tristeza, e foi somente quando retornou para casa que conseguiu se animar um pouco. No entanto, na manhã seguinte, o sentimento de tristeza e ansiedade retornou, ainda mais forte do que no dia anterior. Mas o empresário tinha um bom motivo para isso. Ao chegar em seu escritório, Caio sentou-se à mesa e começou a refletir sobre seu passado de maneira divertida. Caio era conhecido entre os empresários de Chicago como um indivíduo extremamente bem-sucedido e competente. Ele tinha um talento para os negócios e um forte desejo de ser bem-sucedido. Caio cresceu em uma família comum, com sua mãe trabalhando como cozinheira no refeitório da escola, enquanto seu pai era motorista de ônibus. Considerando que Caio tirava ótimas notas na escola, ele entrou facilmente na universidade, onde foi o melhor aluno de sua turma. O homem compreendia facilmente todos os aspectos relacionados aos negócios e parecia uma fonte inesgotável de novas ideias e projetos.
Ao completar 48 anos, ele adquiriu a reputação de ser uma pessoa confiável, com quem era seguro fazer negócios, sem correr o risco de perder lucros ou sair prejudicado na administração de seus empreendimentos. Nessa fase de sua vida, Caio estava em um relacionamento com uma mulher que também estava solteira e que havia enfrentado dificuldades por um longo tempo para encontrar sua alma gêmea. Diferente de todos, Alana mostrava-se muito compreensiva em relação ao seu parceiro e nunca pressionava com insistência o desejo de se casar com ela. Poucas pessoas sabiam que 8 anos antes, Caio havia tido um relacionamento com uma mulher chamada Selena, o qual deixou uma ferida profunda em seu coração. Esse relacionamento estava fadado ao fracasso devido à diferença significativa de idade entre eles. Selena era 15 anos mais jovem que Caio e ele se apaixonou perdidamente por ela, como um adolescente apaixonado. O empresário estava disposto a dar o mundo aos pés de Selena e a cercou imediatamente com luxos que ela nunca havia experimentado antes em sua vida. Caio a levava a restaurantes caros, dava presentes a ela e fazia de tudo para garantir que seu conto de fadas durasse o máximo possível. Ao mesmo tempo, ele tentava ignorar os olhares condenatórios de seus colegas e conhecidos, que tinham certeza de que ele estava cometendo um grande erro ao tentar unir suas vidas com a da jovem mulher. Caio sinceramente acreditava que havia muito mais em seu relacionamento com Selena do que apenas paixão e luxo. Infelizmente, mais tarde ficou evidente que o empresário estava equivocado. Claro que o relacionamento deles era repleto de romance e emoção no início, o que deixava ambos extasiados. No entanto, quando o fogo da paixão no coração da jovem mulher começou a diminuir, as coisas que costumavam ser empolgantes e deliciosas passaram a arrancar apenas sorrisos forçados dela. O relacionamento deles continuou por algum tempo, mas quando Caio partiu para uma longa viagem de negócios para Nova York, a situação mudou de forma dramática. O fato ocorreu quando o empresário esteve ausente por cerca de 1 mês e ao retornar para casa, notou imediatamente uma alteração no comportamento de Selena. Primeiramente, a mulher praticamente parou de contatar Caio durante sua viagem. Em seguida, ela passava o tempo com um jovem rapaz que possuía uma aparência melhor do que a de seu concorrente. Ao descobrir sobre o relacionamento de Selena com o jovem rapaz, Caio optou por não fazer um escândalo, e em vez disso, silenciosamente permaneceu calmo, permitindo que ela vivesse sua vida em paz. Caio compreendia que a diferença de idade entre eles provavelmente era grande demais para Selena e que ela desejava estar com alguém de sua idade, ao invés do empresário maduro. Lidar com essa amarga realidade não foi algo fácil de fazer, é claro. Caio sempre se mostrava alegre em público, continuando a ser o homem que todos conheciam. No entanto, quando estava sozinho, seu coração estava verdadeiramente triste. Enquanto isso, Samantha estava construindo seu novo relacionamento, esperando em breve ver seu namorado se tornar marido e chefe da família. De acordo com Caio, sua ex-namorada havia tomado a decisão correta, pois do jeito que ele via Murilo, ele era o homem certo para ela. Caio nunca guardava rancor e deixava Selena perceber isso toda vez que eles se encontravam. Inicialmente, o empresário ficou irritado consigo mesmo por estar tão ocupado com seu negócio que havia esquecido completamente de sua vida pessoal. Infelizmente, não importava o quanto Caio tentasse seguir em frente com sua vida, as notícias sobre o casamento de Selena e Murilo ainda o pegavam de surpresa. Ele não achava isso justo, já que Selena teve um namorado por 1 ano e nunca estava pronta para dar o próximo passo, enquanto ela e Murilo estavam namorando há apenas 3 meses e ela já estava pronta para se casar. Somente mais tarde o homem percebeu as razões do casal por trás de seu casamento apressado. Apesar de o empresário jamais esquecer o dia em que Selena faleceu, ele sempre ativava um lembrete para essa data tão importante, o aniversário da morte de Selena. Por volta das 13h15, ele costumava ir ao cemitério para visitar o túmulo dela. O empresário sempre levava flores e colocava em um grande vaso próximo à lápide de Selena e Murilo, que nunca havia sido realmente seu inimigo. Ele havia dado algumas instruções a seu funcionário antes de sair do escritório e ir ao estacionamento para pegar seu carro. O cemitério ficava a cerca de 1,5 km de distância,
o que não era nada para o novo carro de Caio, com seu novo e potente motor. Ao longo dos anos, o zelador do cemitério havia se acostumado a ver Caio e sempre o cumprimentava como um velho conhecido. Naquele dia, ele também acenou para Caio antes de ir para sua guarita. O zelador sabia que o empresário vinha cuidando do túmulo dos jovens há vários anos, acreditando que ele devia ter sido amigo ou parente deles. Considerando que estar no cemitério sempre era algo emocionante para Caio, ele caminhou pelos corredores com uma expressão sombria no rosto. No entanto, ao se aproximar do túmulo de Celiana, Caio viu duas crianças paradas ao lado da lápide, uma menina e um menino. Ao se aproximar, Caio percebeu que a menina era a mesma quem ele havia comprado doces no dia anterior. Ela o reconheceu e disse que aqueles no túmulo eram seus pais. Mesmo não sendo o pai biológico das crianças, Caio sentiu uma conexão muito forte com elas. Então, ele se lembrou da ideia de adotar uma criança e achou essa ideia incrível para cuidar delas. Caio descobriu que elas ainda moravam com a mesma babá com quem estavam no dia do acidente fatal de seus pais, porém ela estava muito doente. Naquela noite, as crianças foram até a casa de Caio e ele ficou maravilhado com a ideia de adotá-las. No final, Caio convidou a babá para se mudar com as crianças para sua casa, e além de finalmente adotar as crianças, cuidaram dos problemas de saúde da babá. Caio e Luísa se casaram e as crianças honraram a memória daqueles jovens que partiram tão cedo. Essa história nos ensina que compreender o propósito em tudo o que acontece em nossas vidas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes, somos confrontados com desafios e situações que nos deixam tristes e desorientados, sem compreender por que estamos passando por aquilo. No entanto, é importante lembrar que a vida tem uma maneira peculiar de nos surpreender a cada dia, trazendo-nos sentido e significado, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!